Não se pode debater mais nada nesse país, né, que você rapidamente é rotulado de alguma coisa. Isso também deu grande repercussão em redes sociais. E o senhor já defendeu o controle de mídias sociais. O faroeste digital que nós vimos, a expressão que o senhor usou, e que pode até ser razão. Mas o senhor defende um controle dessas mídias que assusta os usuários, assusta quem vive, quem ganha o pão de divulgar conteúdos em redes sociais, e que muitos que estão até hoje por decisão monocrática, sem ter o seu ganha-pão, com medo de postar alguma coisa. O sintoma de que a democracia não está numa situação de normalidade, senador Flávio Dino, é parlamentares que têm que medir as palavras numa tribuna do Senado, da tribuna da Câmara dos Deputados, por receio de virarem réus, por receio de serem caçados, por receio de serem presos, como aconteceu com Daniel Silveira. O senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Sim. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, e qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses, eventualmente, empresariais, que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando. Não, esse Congresso, este aqui, aprovou o Marco Civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do Marco Civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Se alguém abre uma farmácia, tem regulação. Uma indústria também tem. Então, é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições, com o abuso da inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador, eu vi incitação de suicídio de jovens. Eu vi jovens chantageando outros jovens. Eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos a suicídios sendo transmitidos ao vivo. Isto é ditatorial, tratar disto? Ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir? Da vida, da integridade física. Então é isso que eu sustento, e sustento com convicção, a partir de critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada. Nenhuma atividade humana é desregulada. E não há argumento de intimidade e privacidade. Porque no recesso do lar há regras jurídicas. Os homens podem bater nas suas esposas? Os homens podem matar suas companheiras? Não. E alguém vai falar de liberdade? Para matar? Para discriminar? Para ofender? Para crianças, repito, crianças serem vítimas de toda sorte de abusos. E aí, de fato, eu tenho uma convicção jurídica, veja, jurídica, de que o caminho da União Europeia é um caminho virtuoso. A União Europeia, que é o berço, junto com o Oriente Médio,
da civilização que nós construímos nas Américas. A gente tem que perseguir são os criminosos, não são os instrumentos. Se alguém usa a internet para cometer um crime, para incentivar suicídio, para cometer qualquer crime que seja, a impunidade é que é o grande problema. As pessoas ficam impunes. As pessoas têm que ser investigadas e punidas na sua proporção. Não é a internet que faz isso, são pessoas que fazem isso. Assim como é equivocado achar que um instrumento, arma de fogo, é o que gera violência. Não é. A arma não atira sozinha. É um criminoso que usa ela mal, ilegalmente. Esse é que tem que ser punido. As premissas estão erradas. Do combate é um problema. Me valer aqui do direito de tréplica para lhe convidar a uma reflexão. O senhor diz assim, tem que ser perseguidos os criminosos, não os instrumentos. Com todo respeito, senador. Isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas. Se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Porque se os instrumentos não interessa a posse dos instrumentos, não haveria prevenção. E apenas uma atividade puramente repressiva. Ora, eu tenho outro sistema de crenças. Entre esperar uma criança ser violentada e para apurar o crime, eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada. Entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação ao suicídio para apurar quem instigou, eu prefiro lutar para evitar o suicídio. Entre você apurar um homicídio, a política pública, a política legislativa e mesmo o Poder Judiciário deve procurar evitar o homicídio. Aliás, os cânones de direito penal dizem que o direito penal tem uma dupla função, a função repressiva e a função preventiva. E é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel, defendendo inclusive a atuação do Congresso. Porque se você não acredita em regulação, você não acredita no parlamento. Porque a função principal do parlamento é regular as condutas humanas.